Graças a paz, igreja. Amém. Hoje mais feliz, né? Um pedacinho da família veio nos prestigiar. A mamá também, né, Marcela? Que bom. Se vocês tivessem combinado, não daria tão certo, né? Eu louvo a Deus, em primeiro lugar, pela minha vida, né? Por Ele ter me resgatado. E louvo a Deus também pela sua vida. Por vocês estarem aqui, por Deus ter concedido esse dia para que você estivesse aqui para escutar um pouco da palavra de Deus. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de João 3. João 3. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui no telão. Diz assim: esta não é a palavra que eu vou pregar nesta noite, mas eu vou trazer essa palavra para depois eu dar um exemplo, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não te maravilhas de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre e Israel não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei destas coisas terrestres e não cresces, como creres se vos falar das celestiais? Somente até aqui. Que está falando sobre Nicodemos. Ele era um mestre dos fariseus, né? Eles falavam, ele era professor para os judeus, mas não cria em Jesus Cristo, não sabia a respeito de Jesus. Aí ele pergunta para Jesus, ele fala assim: mestre, tu és o Filho de Deus, né? Que para você falar, ensinar do jeito que você ensina, se o homem não for de Deus, ele não consegue dar esse ensinamento. E ele não entendia o que Jesus falava, porque Nicodemos ele tinha nascido fisicamente e não tinha nascido espiritualmente. Então Jesus fala para ele, fala assim, ó, se eu estou falando das coisas da terra, você não entende, imagina se eu falar das celestiais, você não vai entender nada. Só que Jesus falou assim: nossa, Nicodemos, você é mestre dos judeus, você ensina, você é professor e não sabe disso? Tipo tirando uma onda com ele. Mas
Uma pessoa que tem os olhos tapados, os ouvidos tapados também, que não enxerga o mistério de Deus, ele não vai poder entender essas coisas. Essas coisas só é clara para quem é nascido de novo, nascido do Espírito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar, volta alguns livros aí, lá em Ezequiel 37. Tudo que é nascido da carne, fisicamente, tudo que é nascido, uma hora morre. Também, se nós não cuidarmos, nós que nascemos do Espírito, se nós não cuidarmos do Espírito, também morreremos. E é sobre isso que eu quero falar. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Somente até aqui. Aqui o profeta Ezequiel está falando que ele foi conduzido pela mão do Senhor. Ele foi levado em espírito. Ele foi levado em espírito para um vale de ossos que estava muito cheio de ossos. Um vale repleto de ossos. A Bíblia fala que era muito ossos. E então Ezequiel se depara com aquilo ali, e o Espírito do Senhor pediu para que ele passeasse no meio daqueles ossos. E o Senhor Deus pergunta para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel falou: Senhor, tu o sabes, porque eu não sei. Porque se depender de mim, não vai viver. Se depender da minha palavra, nunca que esses ossos vão viver. Mas tu o sabes. Então o Senhor Deus pediu para que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele começou a ver que os ossos começou a fazer um rebuliço, começou a fazer barulhos de ossos, que ossos secos acreditam que fazem barulhos, e eram muitos ossos. Começou a fazer aquele barulho, Ezequiel conseguia ouvir o barulho e ver aquele movimento, ele não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e começou a juntar cada osso no seu osso, cada perna no seu lugar. Não era braço no lugar da perna, nem perna no lugar do braço, nem cabeça no lugar do tornozelo, não, era cada osso no seu osso. Então foi formando pessoas. Ezequiel foi profetizando, e ali ele foi vendo que cada osso se ajuntou em seus ossos, e tornou-se um esqueleto humano. Dali foi nascendo nervos, e eles conseguiram a se movimentar. Depois cresceu carne, e aqueles esqueletos começou a tomar forma humana de novo. Só que eles ainda não estavam vivos, porém
era um ser humano, mas não tinha vida. O Senhor pede para Ezequiel: profetiza os 4 ventos, ou o vento dos 4 cantos. E o Espírito de Deus soprou naqueles corpos e eles reviveram. Tudo isso Deus fez Ezequiel passar, porque na época a Babilônia, os babilônicos, tinha levado o povo cativo, tinha sequestrado o povo de Israel. Os que ficaram em Israel perderam a fé em Deus. Então começaram a padecer. Eles começaram a padecer. Israel ficou em ruínas. Quando Deus pede para Ezequiel profetizar, era exatamente o povo de Israel que Deus estava mostrando para Ezequiel. Assim, Ezequiel é o povo de Israel. Aqueles que não creram mais em mim, que não crer mais em mim. Assim está esse povo, eles estão mortos. Não há nervos mais neles, porque eles deixaram de acreditar em mim. Mas profetiza sobre eles, que eu vou fazer eles reviverem. Então Ezequiel começou a profetizar para aquele povo. E eles começaram a tomar forma. E não foi diferente. Depois de 60 anos que Ezequiel tinha profetizado, o povo de Israel sai do exílio e volta para suas casas. Eles conseguem ver, eles conseguem a nova vida. Eles conseguem enxergar que Deus é o Deus de Israel. Eles não criam, não estavam mais acreditando em Deus, porque muitos problemas tinham vindo sobre eles. Então automaticamente eles perderam a fé. E quando perde a fé, a pessoa torna-se morta espiritualmente. E por muito tempo que você perdeu a fé, que a pessoa perde a fé, ela morre e fica ressequida. Fica sequinha, porque tem muito tempo que a sua fé não é alimentada. Então torna-se ossos secos. E foi isso que aconteceu em Jerusalém, com o povo de Israel. Quando o povo é levado para Israel, eles começam a construir a cidade novamente. Repara o templo de Jerusalém. E Deus dá nova vida para eles. Essa mensagem tem que ser um pouco curta, porque hoje tem a celebração da ceia. Mas eu não vou poder deixar de falar que momentos nós passamos que talvez a gente esteja no vale de ossos secos. Porque nós perdemos a fé em Deus. Por algum motivo. Lembrando que lá em João 3 fala aquilo que é nascido da água e do Espírito, né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos nascidos do Espírito. Uma vez que nós batizamos nas águas, que vai ser o processo que o nosso querido Eric vai fazer nos próximos meses, esse vai ser nascido da água. Vai se tornar uma nova criatura. Hoje ele está vivendo, ele tem fôlego de vida, hoje ele é uma criatura viva, filho de Deus, do Deus vivo, e é um homem nascido de novo, vai ser nascido de novo da água, do Espírito ele já é. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, Deus envia o Espírito do Filho dele que clama, Abba, Pai. Então esse Espírito nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Nós nascemos do Espírito. Quando nós nos batizamos, nós nascemos da água e já nascemos do Espírito. Então nós somos nascidos da água e do Espírito. Mas, se nós não alimentarmos a nossa fé, se nós deixarmos de exercitar a nossa fé, a gente vai acabar como o povo de Israel. Mortos. Talvez nós secamos por conta de não exercitarmos a nossa fé. Essa semana aconteceu algo na minha vida assim que eu falei, poxa, Deus é comigo mesmo.
E eu não acreditava. Tem coisa que a gente faz, a gente pede a Deus, Deus faz, a gente não acredita. Falou, o quê? Mas já? Quem trabalha com carro na rua, sabe? O Rodrigo sabe. A nossa maior alegria é quando a gente chega num lugar e tem um lugar para estacionar. Aqui em São Paulo é terrível. Nós que trabalhamos com transporte, é terrível para você conseguir um lugar para você estacionar. Aí eu fui lá na praça... Ai, meu Deus, ali no Paraíso. Não lembro agora. Na hora do almoço, lotado, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, só o Senhor mesmo, viu? Para me ajudar agora. Quando eu cheguei lá, tinha um caminhãozinho. E nos lugares onde a gente para, nós que somos caminhãozinhos, tem os lugares para a gente parar, né? A vaga de caminhões. Na vaga de caminhões cabe 2 do meu, né? Que o meu é pequenininho, cabe 2. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito, primeira vaga na rua é a minha? Só tu mesmo, Senhor, tu és tremendo. Aí tinha um caminhãozinho parado, a primeira vaga tinha um caminhãozinho parado, em seguida estava a vaga que cabia 2 caminhões, não era uma vaga só. Aí eu falei, oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu vou fazer... Na Praça Oswaldo Cruz, ali no Paraíso, no finalzinho da Paulista. Aí eu desci do carro, falei, nossa, eu nunca consegui uma vaga tão rápida e tão perto de onde eu vou entregar. Aí eu pedi para o homem que estava com o caminhão atrás, eu falei assim, moço, dá uma encostadinha para trás. Ele falou, meu amigo, tá osso, não tem como. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, tem 2h30 que eu estou parado aqui, por conta do alarme, que é igual o seu. Porque tem alguns caminhões que são rastreados, e todas as vezes que o caminhão para, o motorista tem que ligar na empresa para eles destravarem o caminhão para que ele possa descer. E é difícil, dificultoso demais isso aí. E o coitado do rapaz, antes de ligar para a empresa, ele abriu a porta, o caminhão travou. Então não funciona mais o caminhão. E ele já estava ali há 2h30. Aí eu falei, meu Deus do céu, 2h30, nesse sol quente. Aí ele falou assim, a vida não está fácil não. Aí eu coloquei as caixas no carrinho ali e tal. Eu falei assim, eu vou ali, quando eu voltar eu não quero te ver mais aqui. Em nome de Jesus você vai sair. Ele falou, amém. Eu coloquei as caixas no carrinho e virei as costas, eu escutei um barulho do alarme. Só que para mim esse alarme fica tocando de vez em quando, né? Não é toda hora que, ele não para sempre. Só que para mim, quando eu virei as costas, eu escutei o alarme tocar, só que eu não dei atenção. Fui lá e voltei. Quando eu voltei, cadê o cara do caminhão? O caminhão não estava mais. Eu falei, Jesus, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Eu profetizando na vida dele. Ele creu e Deus ouviu. Ele aceitou aquilo ali. Então, quando eu fui, eu não me atentei em olhar para trás para ver se o caminhão estava destravado. Quando eu fui, não demorou 5 minutos. Quando eu voltei, o caminhão estava no lugar. Eu falei, Jesus, glória a Deus, tu és na minha vida. Porque eu profetizei e o Senhor acreditou. É coisa simples, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Da mesma forma que Ezequiel fez, ele profetizou na frente, perante aqueles ossos, e aqueles ossos tomaram formas. Talvez você esteja no vale de ossos secos, imaginando que para você não tem mais jeito, você tenha perdido a sua fé, mas eu quero profetizar nesta noite na sua vida, porque o Espírito de Deus, Ele vai entrar na sua vida e vai remover toda essa incredulidade, tudo aquilo que o inimigo colocou no seu coração, pedindo para que você desistisse de tudo. Eu vou profetizar na sua vida. Talvez você não esteja como os ossos secos, talvez você esteja com carne, com nervo e pele, mas está sem o Espírito de Deus. E eu profetizo nesta noite que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e a partir de hoje te dá uma nova vida, te dá uma nova forma de pensar, para você não desistir dos seus projetos. E a partir do momento que você receber,
você vai se colocar de pé. Porque a palavra fala que quando Ezequiel profetizou, os ossos se colocaram de pé, depois que foram formados, que ele soprou. E eles tomaram fôlego de Deus, formaram um grande exército. Aqueles ossos que estavam espalhados formaram um grande exército. E é esse exército que Deus vai levantar nesta noite. Mas é um exército, não é um exército para ficar parado, é um exército para lutar contra o inimigo, porque a vida lá fora não é fácil. É igual a irmã Leda falou, nós temos que lutar por conta dos nossos jovens. Talvez eles estão secos, eles estão no vale de ossos secos, mas se nós levantarmos um exército aqui nesta noite, nós vamos poder guerrear lá fora no terreno do inimigo. Porque é isso que Deus quer. Ele não quer te formar um soldado para você ficar simplesmente sentado. Ou que seja, um soldado sem batalha. Ele está te formando um soldado batalhador. Um soldado de guerra. Você não vai lutar com as suas forças humanas, e sim com a sua força espiritual, que o Espírito de Deus vai te encher nesta noite. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.